segundo dia da nossa jornada e o que estamos fazendo é conhecendo a história para que nós possamos aprender, né, crescer em conhecimento. E nessa história, nós chegamos na página 19 do nosso livro, que é a jornada, o tema da jornada, né? A confiança que move a mão de Deus, o sonho de José. E hoje nós vamos continuar a leitura e os comentários na página 19. Se você tem o livrinho aí, abra-o. Se não, acompanhe aqui no texto da leitura. Projetamos aqui exatamente para facilitar o trabalho, para que todos tivessem acesso. E aí nós vamos continuar a leitura. Esse livro maravilhoso. Mordomo do capitão de Faraó. Ontem nós vimos um pouco da vida de José, vimos como ele foi vendido como escravo, e hoje nós vamos ver como ele chegou a ser mordomo do capitão de Faraó e a trajetória dele, tá bom? Então vamos lá. Quando José chegou no Egito, provavelmente foi exposto juntamente com outros escravos para os compradores, dentre os quais estava Potifar, um dos homens mais importantes da nação. Ele era nada menos do que o capitão especial da guarda do palácio. A liberdade do jovem agora estava nas mãos de terceiros. Sua vida, seu presente e futuro pareciam se condicionar aos infortúnios dos desejos alheios. Que vida hostil e futuro nada promissor esse jovem recebeu por causa da inveja e ódio dos seus irmãos. Se você acha que a sua vida está ruim, compare-a com a vida de José naquela ocasião. O que ele poderia ter pensado nessa circunstância tão caótica? Sabemos que Deus não o tinha abandonado, porém sabemos porque já conhecemos o final dessa história. Mas se a gente estivesse vivendo aquele momento, será que pensaríamos que Deus estava com ele? Se não conhecêssemos, teríamos o mesmo vislumbre e confiança? Percebe que é fácil avaliarmos uma ocorrência quando conhecemos o seu final? Mas e quando não conhecemos? Naquele momento, José não tinha qualquer noção do que poderia lhe acontecer, mas sabemos que ele possuía grande confiança de que não estava sozinho. Pela fé que aprendeu a ter com o seu pai Jacó, sabia que o importante não era se os seus planos dariam certo, mas que os planos de Deus jamais dariam errado. José era um garoto, era apenas um garoto, e que vivia junto do seu pai. E agora, você pode imaginar o tamanho da insegurança que poderia passar na sua mente? Ele tinha mais ou menos o quê? Uns 17 anos, 16 anos, por aí, não tenho mais ou menos, mas vamos falar por aí. Quando eu tinha 17 anos, eu saí da minha cidade. Não tinha futuro lá. Eu olhava para todos os cantos, não tinha futuro. Qual era o nome da cidade? A minha cidade, Manicoré, no Amazonas, daquela que a gente foi em novembro do passado. E aí, o que eu pensei? O meu pai morava no interior, era longe, era quase um dia de barco para chegar lá. Aí eu falei para minha mãe, eu menti para minha mãe, disse que ia passar um tempo com meu pai, e ela disse, tá, meu filho, vai. Mas eu já estava junto com um amigo para ir para Porto Velho, Rondônia. Eu não tinha nem identidade. Aí o dinheiro que eu tinha conseguido, eu, parceiro, né, meu amigo, parceiro, aí eu digo, olha, eu vou pagando as coisas, quando acaba o meu dinheiro, tu resolve pela gente. Não, tudo bem, combinado. Só que quando ele chegou em Porto Velho, nós alugamos um apartamento, e aí, em 3 dias, ele encontrou um tio dele. E ele pegou as coisas dele, se mandou e me deixou sozinho. E meu dinheiro, praticamente, eu tinha gastado tudo com a gente, pagando as coisas, alimento, passagem. Fiquei numa situação difícil. Naquela cidade, para mim, era uma cidade grande, que eu tinha vindo de uma cidade pequena, do interior. Gente, a insegurança não é fácil. Eu venci, mas porque Deus me ajudou mesmo. Depois eu conto o resto. Gênesis 39:2 afirma que o Senhor era com José. Algumas perguntas significativas merecem ser feitas nessa circunstância. Por que o Espírito Santo precisava trazer esta afirmativa
logo no momento em que José se tornara escravo no Egito? Por que, diante de tantos escravos, Potifar escolheu justamente José? Vocês acham que foi aleatoriamente? Espere mais um pouco e a resposta te surpreenderá. Pelo que percebemos, José era um jovem ou um adolescente notável. Mesmo sendo escravo, tratado como escravo, cuidado como escravo, valorizado apenas como escravo, José não se rendeu à amargura e fatalidade de um escravo. Em Gênesis 39, 2 e 3, é dito que ele fazia todas as tarefas de escravo como se não fosse escravo. Tudo em que ele colocava as mãos havia excelência, capricho e multiplicação. Era tão notória a maestria dos trabalhos realizados que o próprio capitão percebeu que uma força maior, Deus, o abençoava em tudo o que fazia. Tal destreza e competência faziam dele uma pessoa de confiança, e a simpatia por ele foi só uma questão de tempo. Por quê que ele foi notado? Ele foi notado porque ele era diferente. Se ele fosse igual aos outros escravos, Era fiel, responsável, dedicado, respeitador e era forte. se ele fosse como os outros escravos, ele talvez tivesse morrido lá como um escravo, né? Esse tempo chegou e Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. José foi elevado à função de mordomo, o gestor dos bens da família. Inevitavelmente, sabe o que aconteceu? Através do exemplo, fidelidade e retidão de José, Deus abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Olha só, a Bíblia diz que a nossa família, o cônjuge é santificado pela fidelidade do outro, do crente fiel. E a nossa família é abençoada por conta da fidelidade do crente. Aqui, Deus está abençoando a casa de Potifar por conta da fidelidade de José, um mero escravo, mas que um santo naquele local estava santificando as outras pessoas também. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que possuía e, devido à extrema segurança, não tinha muita preocupação com a mordomia ou administração realizada por ele. Lealdade e capricho eram virtudes escancaradas na vida desse jovem de Deus. José é uma prova de que adolescentes e jovens também podem ser leais e caprichosos. Eu tenho isso comigo. Muitos líderes querem abrir exceções para jovens, né? Não, porque tem que é jovem, deixar fazer algo que não condiz com a palavra de Deus. Isso acontece muito. Não, porque são jovens, o jovem tem que fazer isso mesmo. Não. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem exceção para jovem, não tem afrouxamento nos princípios bíblicos de Deus, porque é jovem. É um padrão. Deus tem um padrão apenas. Quantos Josés, adolescentes, jovens e adultos existem em nossos dias? Quantos outros se tornarão como José ao entrarem em contato com o caráter puro, honesto, amoroso e leal de Cristo? Bom caráter não é sorte do acaso. Caráter virtuoso é escolha. Ele não se forma do nada. Se forma na convivência com pessoas que ajudem na formação desse caráter. Por isso que nós falávamos ontem que é necessário que toda a comunidade, toda a igreja, toda a família esteja empenhada na educação de uma criança, porque é dessa forma que vai ser formado o caráter dessa criança, né? Então, o caráter virtuoso é uma escolha. Existem pessoas que têm, por exemplo, irmãos, e um tem bom caráter e outro não. Por quê? Se os dois foram educados pelos mesmos pais? Porque caráter virtuoso é escolha. Ele teve a opção
teve o conhecimento das duas formas de agir e escolheu não agir corretamente, como Lúcifer lá no céu. Deus mostrou para ele tudo como deveria ser, mas ele escolheu ser diferente. Pro mal. Fez o uso do livre-arbítrio para o mal. A escolha para ser um espelho do caráter de Deus está nas mãos de cada pessoa que se encontra com ele. Já dizia um provérbio antigo que se alguém te perguntar quais são os seus valores, basta se lembrar das escolhas que você tem feito, pois as escolhas mostram com exatidão quais são os nossos valores. As escolhas boas, escolheu coisas boas, é porque os seus valores são bons. Se você não sabe escolher, porque você está com algum problema aí em relação aos seus valores. Quais são seus valores? Outra lição interessante que a história de José nos ensina é sobre as pessoas que podem ser abençoadas ou amaldiçoadas com a nossa presença e convivência. Os que estão ao nosso redor estão sendo abençoados ou amaldiçoados? Essa é uma pergunta muito importante que vem para nós. As pessoas que estão convivendo conosco, na nossa casa, na nossa vizinhança, elas estão sendo abençoadas ou amaldiçoadas? O que temos para oferecer aos que estão próximos de nós? Bênçãos ou maldições? Muito importante essa pergunta. O perigo mora ao lado. O perigo mora ao lado. No caso de José, morava quase no quarto ao lado. O perigo aumenta consideravelmente quando se tem certa certeza, certa beleza aos olhos de quem cobiça. Assim como Absalão e Saul, José era um rapaz de boa aparência. Por algum tempo, a mulher do capitão começou a cobiçá-lo. O detalhe é que ela não se contentou em ficar apenas nos olhares, desejou-o além dos olhos, a tal ponto de elaborar um plano para conquistá-lo. Essa história nos lembra do Éden, pois foi no contemplar de Eva que o fruto se tornou agradável aos olhos e desejável ao coração. Então, o segredo para não tornar algo errado desejável é afastá-lo dos olhos. Mas não foi isso que a mulher de Potifar fez. Ela manteve bem firme os olhos no que lhe era proibido. O texto bíblico afirma que ela o tentava por vários dias, porém sem sucesso. José não cedia aos desejos da mulher e todas as vezes em que ela tentava seduzi-lo, sua resposta era sempre um claro e sonoro não. Ele recusava com a seguinte justificativa: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Então, ele deixa claro que seria pecado contra Deus. E a consciência plena, a consciência, podemos ver aí com clareza, a consciência plena, como ele compreendia tudo que estava fazendo, tudo que estava ao seu redor, o tamanho da sua responsabilidade, o tamanho da confiança que o seu Senhor tinha nele e o tamanho da sua fé, que era, como podemos dizer, imensurável. Todos os dias, ela insistia que ele tivesse uma aventura com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Não concorda e sai de perto. Tem mais essa, né? Interessante observar como José entendia a questão do adultério. Para ele, antes de fazer um mal ao esposo e à família, o mal seria feito contra Deus. A sua fidelidade estava além das questões sociais e familiares. Para José, o adultério era uma terrível imoralidade e traição ao seu Deus. Ah, se todos pensassem como José. Ah, se todos elevassem o peso da consciência por seus possíveis maus atos até a atmosfera celestial. O maior de todos os prejuízos está, sem dúvida, na vida espiritual. É trágico ser um provocador de dores,
sofrimentos, depressões e angústias na vida de outras pessoas. É catastrófico ser a causa da ruína de relacionamentos e de famílias. Porém, pior do que isso é ser uma maldição para Deus e para a igreja aqui na terra. Caso você tenha vivido esse infortúnio, não precisa se desesperar, pois o perdão cura e restaura o coração arrependido, embora as cicatrizes permaneçam por toda a vida. De volta aqui para a história, um dia, como de costume, José entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Aproveitando-se da ausência do marido e dos demais empregados da casa, a mulher tentou uma última cartada. Agarrou com muita força pela capa e disse: Venha, vamos deitar. Mas José, vendo o perigo, escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. A mulher ficou furiosa por ser tão fortemente rejeitada e resolveu se vingar como num discurso bem conhecido. Se ele não for meu, não será de mais ninguém. E esta frase, ela está sendo motivo para muitos feminicídios que estão acontecendo no mundo, no Ceará, no Brasil e no mundo todo. Ah, se ela não for para ser minha, não vai ser de mais ninguém. Então, o Satanás vem agindo há muito tempo com essa frase, Esse né? Com pensamento esse horrível, pensamento, né? né? Aham. Acredite, mesmo em nossos dias, há gente disposta a tornar a vida do outro um inferno, se não for para tornar a vida dela um paraíso. Não existe limite para o mal quando ele reina no coração. Quando notou que, ao fugir, José havia deixado a capa nas suas mãos para se vingar, a mulher, com gritos, chamou os empregados da casa e disse: Vejam só este hebreu que o meu marido trouxe para casa. Está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e tentou cometer abusos contra mim. Mas eu gritei o mais alto que pude para vocês me socorrerem. Logo que comecei a gritar bem alto, devido ao desespero, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. É muita hipocrisia, né? Ela guardou a capa até o retorno do esposo. Aí contou a mesma história. Esse escravo hebreu que você trouxe para casa teve a ousadia de entrar em nosso quarto para tentar abusar de mim. Mas, como uma boa esposa, eu gritei bem alto e, por temer pelo mal que tentou fazer ele correu para fora, deixando a sua capa em nosso quarto. Veja só de que jeito desonesto o seu escravo me tratou. Aí, o que vocês acham que o marido ia sentir numa situação dessa? Olha, eu penso assim, eu penso que Potifar, ele conhecia a esposa dele. E eu creio que ele não acreditou 100% nisso. Mas como os empregados estavam sabendo disso, então ele não teve outra Ele ia ficar saída. desmoralizado, né? Exatamente. E também a mulher dele, né, e tudo, ia ficar chateada e aí ia ter um pensamento diferente. Mas ele, no fundo, ele sabia, ele conhecia a mulher dele. Isso é uma conjectura, tá, gente? A gente Isso aqui não... é um pensamento meu, Quando o tá? marido ouviu essa história, ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. O marido ouviu a falsa história. Os guardas ouviram a falsa história. José deve ter ouvido essa falsa história. Outros devem ter ouvido sobre essa falsa história. O que a mulher não imaginava é que, de forma oculta e invisível aos olhos humanos, Deus se fazia presente e ouvira a mesma história. O detalhe é que Deus foi testemunha ocular de todo o ocorrido e sabia muito bem que a história contada era uma mentira. Por isso que nesta exata circunstância o texto bíblico afirmou que, apesar da mentira, injustiça e prisão contra o seu servo inocente, o Senhor estava com José e o abençoou. Como assim? Como assim o abençoou se ele foi parar na prisão por causa de uma mentira? Como? Que bênção? Que tipo de bênção é essa? Simples. Na verdade, era para José ter sido enviado para a forca. Esse acontecimento, a pena era a forca, não era prisão. Quem você acha que impressionou a consciência de Potifar para enviá-lo à prisão em vez da forca? Aí é que está onde eu fiz a conjectura.
no fundo, ele sabia que a mulher dele estava mentindo. Por isso, Deus agiu, preparando já coisas maiores para José, né? Deus estava atento à conspiração feita contra José e por isso tratou de impedir o pior novamente. O ruim foi um instrumento nas mãos de Deus para impedir que ele passasse pelo pior. O que é melhor, prisão ou forca? Pior seria se pior fosse. Pior seria se pior fosse. Para forca, pior do que ficar preso, né? Então vamos lá na prisão. O que que aconteceu com José? Como já comentado, José era um jovem que não desprezou a excelência por ser escravo. Apesar de ser escravo, ele era cuidadoso, caprichoso, dedicado, zeloso, gentil. Amoroso com as pessoas, né? Isso. Então, não demorou muito para que o carcereiro percebesse a habilidade e destreza de José em lidar com tudo que colocava às mãos. Então, tentou se beneficiar de tais virtudes. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, permitindo que ele mandasse em tudo o que se fazia na cadeia. Alguns interpretam isso como uma promoção, porém, pode ser que o carcereiro pretendesse se livrar de um problema, responsabilidade ou peso, colocando-o sobre José. Dividindo as tarefas dele, né? Ora, já que tem esse rapaz tão talentoso aqui, eu vou dar aqui metade do meu trabalho para ele fazer, e aí eu vou ter mais tempo para ficar aqui de boa, né? Seria assim, né? Mas Deus tinha um plano já traçado, né, para Exato. ele. O capítulo 39 de Gênesis também talvez seja o mais dramático de toda a história de José. Porém, é também o capítulo em que, de forma mais nítida, encontramos as pegadas da ação de Deus. É neste capítulo que aparece por 3 vezes a expressão "o Senhor era com José", nos versos 2, 21 e 23. O que essa expressão pretende nos ensinar? Para o que exatamente ela pretende chamar a nossa atenção? O que o Espírito Santo deseja nos revelar? Observe bem os versos em que a frase aparece. A expressão aparece nos versos 2, após esclarecer que José foi levado para o Egito e vendido como escravo para Potifar. No verso 21, aparece após José ser injustiçado e levado para a prisão. No verso 23, após o carcereiro se aproveitar de José para se livrar de um fardo. Então, a frase significa que, apesar dos problemas que surgiam, Deus era com José. José foi vendido como escravo, mas Deus era com ele. Está no verso 1 e 2. José foi levado para a prisão, mas Deus era com José. José foi colocado como responsável no cuidado de bandidos, mas Deus era com José. O que isso significa? Significa que não importa a situação que você venha a passar, o que importa é que estará com você. Deus estará com você. A presença de Deus faz toda a diferença. Se Cristo estiver contigo, um calabouço se tornará um palácio. Mas se ele não estiver contigo, mesmo um palácio poderá se tornar um calabouço. É tanto que nós vemos aí grandes bilionários se suicidando. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não compra paz de espírito. Tem um vazio na alma que é o tamanho do Espírito Santo e leva à depressão e as pessoas se suicidam. Então, exatamente essa inversão, né, de frases combina com isso. Muitos milionários se suicidam. José não estava sozinho naquele calabouço fétido, gelado e solitário. Assim como um ser invisível escreveu na parede do palácio da Babilônia sobre o juízo que recairia sobre o rei, lá em Daniel 5, né? Um ser invisível, bem ao lado de José na prisão, escrevia nos altos do céu o livramento dele. É válido lembrar que não foi no palco da glória que José se fez mais notório, mas no palco do sofrimento e abandono. Foi no calabouço escuro que o caráter de José mais brilhou. Ele não se queixou, não se rebelou e não saiu da igreja por causa dos infortúnios que lhe perseguiam. O calabouço escuro, você falou, meu irmão, mas ele brilhou, né? Quando você tem uma noite bem escura,
e não tem nuvem na, no céu, mas está bem escuro, é quando mais você vê o brilho das estrelas. No sítio, por exemplo, que não tem luminosidade, no sítio onde você vê melhor as estrelas. E foi exatamente o que aconteceu. No meio das trevas, no meio da escuridão, aquela estrela de Deus mais brilhou, né? E hoje a gente vê quantos abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam a Deus por conta dos infortúnios da vida, né? Mas José não abandonou a Cristo por causa do aparente abandono. Foi no momento mais tenebroso que ele se agarrou com Deus, exercendo confiança sem limite. José, um jovenzinho que aparentemente tinha tudo para se revoltar, escolheu usar as suas energias para dar mais glória a Deus, como em um casamento, na tristeza ou na alegria, na doença ou na saúde, fez de Deus a sua melhor companhia e segurança. Por isso o texto bíblico repete por 3 vezes: mas o Senhor era com José. Amém. Que coisa linda. O fio de esperança. Depois de algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores mais próximos, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. Devido a um problema ocorrido, o rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem levados para a cadeia, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram um bom tempo ali na prisão, e o comandante da guarda deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro sonharam, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão assim, com o semblante abatido e com uma cara tão triste? E eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e infelizmente não há ninguém que possa explicar o que esses sonhos querem dizer. Assim como os babilônicos, Daniel, lá em Daniel conta, né? Os egípcios, depois de ouvir atentamente, José disse: a explicação para esse sonho é a seguinte: os 3 galhos que você viu são 3 dias. Significa que daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servir vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem por lá, olha aqui o pedido de José. Lembre-se de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Estava confortável no calabouço? Claro que não. Tanto que ele queria sair de lá, mas ele não se portava como se ele estivesse num calabouço. Ele se portava com o porte nobre que ele sempre teve. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na prisão. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era razoável, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pães. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José ouviu atentamente a história do chefe dos padeiros e explicou assim: o seu sonho quer dizer o seguinte: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo e, infelizmente, vai mandar matá-lo. Depois, o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, começou a acontecer tudo o que José havia predito. O rei comemorou seu aniversário, oferecendo um grande banquete a todos os seus funcionários. E, como decifrado, ele mandou soltar o chefe dos copeiros. E o chefe dos padeiros soltou os dois, né? E deu ordem para que comparecessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. O chefe dos copeiros ganhou a liberdade e voltou ao favor do rei, mas fora da prisão, não se lembrou do pedido de José de comentar boas coisas a respeito dele, favorecendo a sua liberdade da prisão. Não era o momento. No momento certo isso iria acontecer.
Aqui o encontramos outra importante revelação. O texto de Gênesis 40, 23 usa uma expressão redundante. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Esqueceu dele completamente. Na linguagem, quem não lembra porque esqueceu, né? Aí está a redundância. Na linguagem portuguesa, quando queremos destacar algum pensamento, frase ou palavra importante, destacamos, sublinhamos, escrevemos com letra maiúscula ou negrito. Dessa forma, ao passar os olhos, o leitor é levado a observar com mais atenção aquele trecho destacado. É o que eu estou fazendo aqui com o cursor do mouse. No hebraico, uma forma de dar destaque a um trecho importante é tornando-o redundante. Isso significa que o chefe dos copeiros se esqueceu de José, é algo que não podemos passar por alto. Neste caso, o que o Espírito Santo pretende nos revelar? Que nem sempre as coisas acontecem no momento em que queremos que elas aconteçam. Deus tem um momento certo para agir. Embora para nós pareça tardio, mas Deus sabe a hora certa de agir. O que há de tão misterioso no fato de José ser esquecido pelo copeiro? Será que foi Deus quem provocou o esquecimento do copeiro? Se sim, por que José, no plano de Deus, precisava permanecer um pouco mais de tempo? 2 anos completos a mais, gente, na prisão. A resposta é surpreendente, porém, a conheceremos mais à frente, amanhã, quando continuarmos a história. A partir de amanhã, veremos 2 anos se passaram. Vamos continuar daqui, tá bom? Então, vamos parar a história aqui. Vamos voltar aqui para ver vocês. O Irmão Oliveira já está cochilando. Acorda, Irmão Oliveira. Ele está orando, né, irmão? Tá no espírito, né? Ele está orando. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus, agradecemos a Ti, Pai de amor e de misericórdia, pela oportunidade que estás nos dando de conhecermos um pouco mais a história de José, de refletirmos sobre esta história, porque uma coisa é lermos a história, e outra coisa é quando nós refletimos sobre ela e vemos os comentários do Teu servo que escreveu este livro. Te agradecemos por esta oportunidade, entregamos em Tuas vidas o nosso intelecto, pedindo que o Senhor nos ajude a termos a nossa mente, o nosso caráter aperfeiçoado segundo os exemplos de José, segundo a pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a crescermos em graça. Livra-nos de todo o mal, dá-nos um dia feliz na Tua presença, sob os Teus cuidados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amanhã estaremos de volta